Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3, por favor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Ontem à noite, nós vimos e lemos os capítulos 1 e 2 de Efésios e vimos como para Paulo o louvor e a gratidão pelo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário são imensas. Vimos também como era a realidade da nossa vida antes que essa graça fosse derramada sobre nós, a nossa morte, quando Ele nos deu vida. E vimos como nessa nova vida, final do capítulo 2, nós ganhamos uma família. Nessa nova vida que cada um de nós recebeu do Senhor, fez com que nós nos tornássemos pequenas pedras vivas que estão sendo colocadas num edifício construído pelo Senhor, formando o santuário do Deus vivo, a morada do Deus eterno, o edifício do Deus Santo, do Espírito de Deus, como a gente lê no final do capítulo 2, nos versos 20 a 22. Tendo tudo isso em mente, Paulo vai para o capítulo 3 e mais uma vez ele volta a orar, ou volta a tratar de oração, como ele fez no capítulo 1. Mais uma vez, ele faz com que a realidade dos Efésios se volte para as regiões celestiais. Se vocês se lembram, nós vimos lá no capítulo 1, versículo 3, Paulo falando sobre todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No capítulo 1, versículo 20, ele também fala como ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar nas regiões celestiais. No capítulo 2, versículo 8, ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O tempo todo o apóstolo Paulo volta a esse tema das regiões celestiais, porque ele deseja que os efésios, embora fossem muito bons no conhecimento das Escrituras e habilidosos em perceber seitas, heresias, erros doutrinários, eles eram falhos na prática, falhos no amor, falhos nas coisas simples do dia a dia. Talvez, essa é uma inferência que a gente faz, porque o apóstolo Paulo não diz isso aqui na sua epístola aos Efésios, mas a gente percebe isso pelas entrelinhas da sua epístola. Talvez seja porque os olhos deles estivessem muito postos aqui na terra e muito voltados para as coisas deste mundo, desse tempo, e pouco voltados para o céu, pouco interessados num relacionamento íntimo com o Senhor no céu. Talvez eles tivessem tido um encontro no princípio com Cristo, com o Senhor, pela obra do Espírito, e isso abriu o coração deles para amarem a Deus, mas já fazia tempo que eles tinham se esquecido disso. E agora o amor pelo Senhor se esfriou, e quando se esfria o nosso amor pelo Senhor, se esfria o nosso amor pelo próximo, não tem como. E uma prova dessa minha inferência é justamente aquilo que está em Apocalipse capítulo 2. Eu quero te convidar, deixa aberto com um dedinho aí em Efésios 3, e com outro dedinho vai lá em Apocalipse 2, onde nós lemos a segunda carta na Bíblia que foi escrita à igreja de Éfeso. A primeira carta é justamente a que Paulo escreveu, e a segunda carta à igreja dos Efésios está em Apocalipse 2:1. E foi uma carta que o próprio Senhor Jesus, por meio do apóstolo João, escreveu à igreja, na verdade ao pastor, ao líder, ao bispo, ao presbítero da igreja de Éfeso, que nessa altura aqui talvez fosse Timóteo, talvez já fosse o próprio João, que é um outro detalhe interessante, porque no final de sua vida, o próprio apóstolo João foi o pastor desta igreja, ele morreu como pastor da igreja de Éfeso, e aqui, quando ele escreve Apocalipse, ele está nos últimos anos de sua vida. Então é possível que o Senhor Jesus, quando diz aqui, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, talvez o próprio João estava ciente que ele estava escrevendo para ele mesmo, algo que depois deveria ser dito a toda a comunidade, uma vez que o problema não era o líder daquela igreja, mas a comunidade, alguns aspectos que já desde o tempo de Timóteo, quando Timóteo era pastor lá, que foi a ocasião quando Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios, esse problema já existia e perdurava. Vamos ler a carta de Jesus aos Efésios em Apocalipse 2, versos 1 até 7, onde lemos assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva:
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Ou seja, até aqui são apenas elogios. Mas aí o verso 4 vem com as seguintes palavras: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mais uma vez elogio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, nesta carta à igreja em Éfeso, endereçada ao seu pastor, ao anjo da igreja ali, que no caso é o pastor, é o angelos, que significa mensageiro, né? E que aqui foi traduzido como anjo, ou seja, foi traduzido ao pé da letra. Essa carta ao líder da igreja, que deveria ser lida e compartilhada com toda aquela comunidade que espelhava o perfil do seu pastor, era uma carta cujo tom dizia o seguinte: vocês tiveram um primeiro momento de amor, mas esse amor se esfriou, e hoje tudo que resta é um conhecimento, boas obras. Vocês sabem muito bem, a fé de vocês é conhecida em todo o mundo, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, vocês são aptos e hábeis a reconhecer seitas e heresias. Então, nesse ponto, não tem o que falar. Sobre a Bíblia, vocês conhecem muito bem, vocês conhecem a doutrina, mas eu tenho um problema, um ponto contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. E mais uma vez aqui a gente vê isso, que mente sem coração não tem valor para o Senhor. É óbvio que o Senhor espera que a gente tenha mente, por isso Ele elogia os efésios pelo conhecimento que eles tinham, porque eles eram capazes de reconhecer um erro doutrinário, teológico, bíblico em alguém ou em algum grupo. Então o Senhor espera nos elogiar por isso também. O Senhor espera que cresçamos em inteligência e conhecimento e sabedoria. O Senhor espera que nós cresçamos em conhecimento, em leitura, mas que também cresçamos em graça, em comunhão, em intimidade, em experiência com Deus. Não necessariamente grandes e misteriosas e místicas experiências, mas experiências no dia a dia. Conversas, orações, respostas, livramentos, gratidão, lembranças, ações de graças, intercessões, dia a dia, experimentando comunhão com o Senhor. Agora, quando nossa mente se enche de conhecimento, mas o nosso coração já não ora tanto, e a gente lê a Bíblia, mas a gente lê mais a Bíblia para poder discutir e ensinar os outros do que para nos alimentarmos e conhecermos melhor o Senhor, para o amarmos mais, então nós perdemos o primeiro amor, aquele amor da nossa conversão. E quando a gente já perde o primeiro amor, a gente perde o amor pelo próximo. Mas a igreja estava lá, ninguém amava ninguém, mas estava todo mundo lá. A igreja em Éfeso, João, provável pastor deles. O discípulo amado de Jesus era o pastor daquela igreja. Imagina que igreja. E Jesus está dizendo: vocês não se amam. O apóstolo do amor era o pastor deles. E ele está dizendo: vocês não amam. Veja que não depende tanto da figura pastoral, mas depende da vida individual de cada membro, de cada irmão. Porque o pastor pode ter uma vida com Deus, mas o pastor tem a vida dele com Deus. Cada um de nós é chamado para termos a nossa vida com Deus. Nós não devemos depender da vida espiritual do nosso pastor. Não, quando são problemas pequenos eu oro, quando é um problema mais grave eu levo para o pastor e ele ora por mim. De jeito nenhum. Você tem vida com Deus, o pastor é mais um membro no corpo de Cristo, ele é mais uma ovelha de Jesus. A igreja não é dele, vocês não são dele. Ele é de Jesus, Jesus pagou o sangue por ele como pagou por vocês, e Jesus os chamou para pastorear vocês, Jesus os chamou para alimentar vocês, mas isso não significa que o alimento dele basta para vocês. Pelo contrário, ele é um exemplo de que nós todos devemos nos alimentar também, que devemos orar também, que devemos interceder também, que devemos visitar uns aos outros também.
que devemos nos preocupar uns com os outros também, que devemos nos preocupar com outros obreiros que estão ministrando em outros lugares também. Nós devemos imitá-los porque eles estão imitando os apóstolos que imitaram o nosso Senhor Jesus. Mas cada um é desafiado a buscar esse amor, e é essa a palavra de Jesus contra os Efésios. E aqui, mais uma vez, é essa a impressão que eu tenho quando eu volto para Efésios 3. Paulo começa falando do amor que ele tinha pelo Senhor, porque o Senhor o salvou. Paulo depois fala que eles estavam mortos, mas que agora eles estão ressuscitados e já garantidamente assentados com Cristo nos céus. Mas enquanto eles estão na terra, era para eles deixarem todo tipo de inimizade. Lembra que a gente leu isso ontem à noite, no final do capítulo 2? Ele derrubou qualquer parede de separação. Ele fez de várias pessoas que Cristo pelo Espírito ajuntou uma nova humanidade, que ele vai chamar no final do capítulo 2 de família de Deus, morada de Deus, santuário de Deus, edifício de Deus. E tudo isso ele faz fazendo com que os olhos dele voltem a olhar para os céus, porque quando os nossos olhos estão fitos nos céus, o nosso coração se enche de encanto, de amor pelo Deus que está lá. E é isso que faltava àquela igreja. E é por isso que agora no capítulo 3 ele volta a orar, porque na verdade ele quer levar os efésios junto dele para diante de Deus nos céus. Para que os efésios vissem que esse Deus que nunca muda, esse Deus que é sempre o mesmo Deus, é um Deus que pode imprimir em nós uma identidade que também nunca mudará, a identidade de sermos família de Deus, se os nossos olhos e os nossos lábios estiverem sempre voltados juntos para os céus. E aqui nós encontramos a correlação entre o Deus que nunca muda, a imutabilidade de Deus e a nossa vida de oração. Vamos ler o texto? Efésios 3, o apóstolo Paulo diz assim: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram... Aqui ele começa um parêntese, gente, que ele vai terminar lá no final do 13. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado o mistério aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. Veja, mais uma vez ele focando nisso. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele, portanto. Eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E aqui termina o longo parênteses do apóstolo Paulo. Volta lá para o versículo 1 comigo, ele diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Ali não diz por essa razão o que ele faz. Ele vai falar o que ele faz só no 14 para frente. Aí entre o 2 e o 14 ele faz um longo parágrafo. Mas é interessante que ele começa no 1 e termina no 13, falando da situação dele quando ele escreveu essa epístola. Ele diz que ele estava preso. Ele diz aqui: por essa razão eu, o Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Ele estava preso onde aqui? Em Roma, a capital do império, a maior cidade do mundo na época, a cidade mais poderosa do mundo então. Paulo estava preso
depois daquela terceira viagem missionária, quando ele chega em Jerusalém, ali ele é preso, é levado para Cesareia de Filipe, depois ele vai, acontece o naufrágio, até que ele chega em Roma e lá ele fica numa casa alugada. Era uma prisão mais ou menos domiciliar, mas não era com tantos privilégios como a gente vê hoje em certas prisões domiciliares. Mas era um lugar onde Paulo podia receber pessoas, era um lugar onde ele tinha certa liberdade para fazer certas coisas, diferente da segunda prisão de Roma, onde foi numa masmorra, onde foi debaixo da terra, onde ele foi colocado por meio de um buraco que havia no chão, e ali debaixo daquela terra era um lugar úmido, escuro, sem janelas, sem ventilação, e foi onde ele viveu os últimos dias de sua vida, e de onde ele escreveu 2 Timóteo, que foi a última epístola que Paulo escreveu na vida. De lá ele só saiu do buraco para ser decapitado, por volta do ano 68, na época do imperador Nero. Então Paulo teve 2 vezes preso na cidade de Roma. Essa daqui foi a primeira vez que ele foi preso em Roma. E dessa primeira vez que ele ficou preso, essa prisão é contada para nós lá em Atos 28, principalmente. Atos termina o livro de Atos com Paulo preso lá em Roma, que é essa primeira prisão, que é de onde ele escreve as famosas epístolas da prisão, que são 4, que é Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, que são as quatro cartas da prisão ou epístolas da prisão. Paulo, então, por isso ele diz: eu, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios. E no final do versículo 13 ele vai dizer: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês. Eu estou preso aqui, mas vocês lembram de onde que eu saí quando eu fui preso? Eu fiquei quase 2 anos e meio morando aí na cidade de vocês. Primeiro pregando na sinagoga, depois que me mandaram embora de lá, eu fui pregar na escola do tirano, fiquei na escola do tirano ensinando. Gente do mundo inteiro vinha lá para me ver minhas aulas. Era uma das grandes escolas, tipo universidade hoje em dia, daquela época. Em Éfeso ficava a maior biblioteca do mundo na época, antes dela ser queimada, incendiada. Éfeso era um grande centro cultural, um grande centro comercial, e era a 2ª maior cidade do mundo, depois de Roma. Paulo viveu lá durante bastante tempo, por quase 3 anos, mas no final desse tempo ele voltou para Roma, onde ele foi preso, e de Roma ele foi levado para a prisão de Jerusalém, onde ele foi preso, foi levado para Roma na prisão, onde ele escreve essa carta. Por quê? Porque o pessoal lá em Éfeso estava preocupado com ele. É lógico, Paulo viveu quase 3 anos aqui entre nós, agora a gente está sabendo que logo depois da saída dele aqui de Éfeso, ele foi para Jerusalém, e de lá ele foi preso e está em Roma, e ele decidiu mandar uma carta para nós agora, da cadeia ele mandou uma carta para nós. Mas qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Fiquem tranquilos, vocês estão preocupados com as minhas tribulações? Eu estou aqui por causa de vocês, mas porque é uma honra para mim estar aqui por causa de vocês, é por causa do evangelho que eu preguei para vocês. Para mim é uma alegria, não fica preocupado não. A minha tribulação é em favor de vocês, por isso é motivo de honra para vocês. A minha prisão, se alegrem que eu estou preso, deem graças a Deus, porque se eu não tivesse ido aí pregar para vocês, eu não estaria preso aqui agora, e se eu não tivesse preso aqui agora, vocês não teriam conhecido Jesus. Então se eu estou preso é porque eu passei aí, se eu passei aí vocês são crentes, então se alegrem que eu estou preso. Logo tudo isso daqui acaba, a prisão acaba, esse mundo acaba, e a gente vai para um novo céu e uma nova terra. Mas eu estou preocupado com outro problema, o problema é que vocês não estão se dando aí no meio da igreja. E é essa que é a grande preocupação. E aí ele conclui aquilo que ele começou a dizer no versículo 1. Vamos ler o 1 de novo? Depois a gente vai para o 14. 3:1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Agora vai para o 14. Quando ele termina o parênteses, né, ele diz, por essa razão, eu... Qual a razão? Tudo aquilo que ele falou no meio, que ele fala do mistério, ele pregou um mistério para os efésios, o mistério aqui é o evangelho, aquilo que ficou oculto para os judeus no passado, que de vários povos Deus faria um novo povo, uma nova humanidade. Ele diz, por essa razão, como o mistério me foi dado e eu compartilhei ele com vocês, agora ele diz aí no 14, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Por qual razão você se coloca de joelhos diante de Deus? Você já se ajoelhou para fazer alguma oração? Por que razão nós devemos nos ajoelhar? Por quais motivos nós deveríamos nos ajoelhar? Será que ajoelhar-se é uma atitude correta? Será que Deus quer que a gente se ajoelhe? Será que Ele só aceita a oração feita de joelho?
Será que se eu não me ajoelhar, Deus não vai ouvir minha oração? Ou será que só eu me ajoelho quando o que eu quero é muito impossível, então aí eu tenho que ajoelhar? Ou quando o pecado é muito grave, aí eu tenho que me ajoelhar? Onde está na Bíblia as razões pelas quais e os motivos pelos quais nós deveríamos nos ajoelhar? Tem isso na Bíblia, gente? Você sabe que não. Tem. A gente só sabe que tem gente que orou de joelho, tem gente que orou de pé, tem gente que orou de barriga para o alto, tem gente que orou de barriga para baixo, no chão, deitado com o rosto no pó da terra. Teve gente que orou correndo, teve gente que orou parado, teve gente que orou sentado, teve gente que orou morrendo, teve gente que orou no céu, lá em Apocalipse. A gente vê alguns seres humanos que já estavam mortos e estavam diante do altar, e eles oram ao Senhor, gente como nós, seres humanos, e que já estavam no céu e que oram ao Senhor perguntando até quando o Senhor não julgaria aqueles que estavam martirizando o povo de Deus. A gente vê oração no inferno. Aqui eu vou dar um soufflé para quem lembrar aqui de quem que orou, hein? Nossa, eu achava que ninguém ia acertar, agora eu tenho que achar um lugar que venda soufflé. Quem que falou? Mas não foi o Lázaro, foi o rico, então não, tá vendo? O rico que do inferno orou ao pai Abraão, não é? Na figura ali do próprio Senhor, para que ele então enviasse Lázaro à terra para os seus irmãos. A gente vê vários tipos de oração. Mas, embora não exista uma forma correta de se orar, o ajoelhar-se no contexto bíblico está associado com a figura monárquica. Por qual razão os súditos se ajoelhavam diante de um rei? Porque o reconheciam como seu soberano, porque reconheciam a sua autoridade, reconheciam o seu poder. O rei poderia matá-lo e deixá-lo viver. Então eles tinham essa atitude de se prostrar, muitas vezes beijar os pés, ou as mãos, ou o anel do rei. Interessante que a palavra grega para isso é proskineo, que é a palavra que no Novo Testamento se traduz a adoração. A palavra adoração no Novo Testamento, ela é a mesma palavra usada nas monarquias antigas para se curvar diante de um rei e beijar as suas mãos, os seus pés. Há um reconhecimento de um soberano, de um provedor, de um libertador, de um socorro, de um rei. Aqui, quando ele diz que ele se coloca de joelhos diante do Pai, ele tem no coração a mesma ideia que outros tinham no passado, de que quando nós nos colocamos diante de Deus, ainda que o nosso joelho não se dobre, a nossa atitude no coração deve ser de estar dobrados. Você pode orar sentado, mas com o joelho esteja quebrantado, com o coração esteja dobrado, coração ajoelhado. Embora muitas vezes você quebrou a perna e a sua perna está imobilizada, você não tem como ajoelhar. Então, como é que você se ajoelha? Então Deus não se preocupa com essa aparência, com essa casca. Ele quer ver o que está no miolo do seu coração, o motivo que está no seu coração. E quando Paulo diz que ele se coloca de joelhos diante do Pai, nada mais ele quer dizer com isso que há um motivo muito forte no coração dele, por causa do qual ele se dobra diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus para fazer diferença na vida dos efésios. E aqui está uma boa razão para eu e você nos colocarmos de joelhos também de vez em quando. Veja, ele diz no 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, peço a Deus, aqui está o motivo pelo qual ele se ajoelha, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Gente, isso daqui é tão sério. Só o Espírito de Deus, só Deus, o Espírito, é capaz de fortalecer o íntimo de cada um de nós, com poder, para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Você nunca será alguém agradável ao Senhor, você nunca será um servo de Deus, você nunca honrará a Deus, com a sua vida você nunca glorificará, você nunca fará diferença, você nunca vai ser uma bênção para a vida de ninguém, sem que o Espírito Santo te fortaleça com poder em seu interior. Há pessoas que pensam, e isso é meia verdade, de que uma vez salvo, selado, tem o Espírito, não precisa mais nada. Esses são os efésios. Se você foi selado, foi salvo,
agora pertence ao Senhor. Mas com o passar dos anos, aquele primeiro amor que você tinha por Deus, ele hoje não existe mais. Você trata Deus e as coisas de Deus como você trata as coisas do seu trabalho. Ah, normal, é Deus, é a igreja, vamos orar, como a gente vai conversar com o frentista que vai abastecer o carro. Você trata como se você tratasse qualquer um. Você não tem mais reverência, você não tem mais temor, você não tem mais fervor, você não tem mais gratidão, você não tem mais amor. Tudo isso está se apagando no seu coração. Aquilo que queimava como uma churrasqueira em brasas vivas, agora o que resta dentro do seu coração são poucas brasas acinzentadas, que ainda ardem um pouquinho, mas para sair uma chama dali custa muito. É nesse sentido que o Espírito Santo vem e sopra naquela brasa, para que ela acorde, para que ela se acenda, e para que aquele amor que um dia existiu, renasça em nosso coração. Porque senão, não só você e eu não amaremos o Senhor como Ele espera ser amado, como a falta de amor por Deus fará com que você não consiga amar ninguém. As pessoas vão olhar para você e vão te achar alguém normal, e não alguém que ama. E note, alguém que ama não é alguém normal. Porque não é normal acharmos pessoas que amam nesse mundo. Não é normal encontrarmos pelas ruas, em nossos parentescos, e até mesmo dentro das igrejas, pessoas que amam, pessoas que se importam, pessoas que olham para o outro como se estivessem olhando para a própria vida, pessoas que sentem a dor do outro, ao invés de julgar a dor do outro, pessoas que se colocam no lugar do outro, ao invés de ficar justificando a razão pela qual o outro está sofrendo e padecendo. Eu trato muito sobre isso no meu livro de depressão, porque esse é um dos maiores problemas do nosso tempo. E mês que vem é um mês, a partir de amanhã, não é? Setembro, que se fala tanto sobre suicídio e depressão, o famoso Setembro Amarelo, e uma das coisas que mais tenta se combater é essa acusação. Está sofrendo, mas por causa disso. Na Bíblia nós somos ensinados a amar. E nós não vamos amar se antes não amarmos o Senhor. E na prática, como é que eu amo esse irmão que está sentado aqui na minha frente, que se chama Hélio Júnior? Se eu sei que o Hélio está passando por um problema e ele está impossibilitado de resolver algum problema, eu vou viver na pele do Hélio. Tenta imaginar, por exemplo, essa questão da depressão, e que leva muitos ao suicídio. Se eu sei que a pessoa luta com depressão, ou luta com alguma outra enfermidade, que faz com que essa pessoa se torne muitas vezes relapsa com relação ao remédio, nem mesmo porque ela quer, mas às vezes porque ela esquece, ou porque ela acha que está boa e não precisa mais tomar o remédio, e às vezes volta e volta pior, ou porque esquece, e aí vem o pânico, aí outros transtornos, outras síndromes, outras enfermidades mentais vêm sobre essa pessoa. O que a pessoa que ama fará? Vamos supor que o Hélio está já passando por tudo isso. Eu vou ligar para o Hélio, eu vou dizer: Hélio, como é que estão as coisas? Posso fazer uma visita? Eu vou lá visitar o Hélio. Não precisa ser pastor, porque é só o pastor que tem que amar? É só o pastor que tem que visitar? Pastor visita? Não. Pastor visita não é porque ele é pastor, mas é porque ele é crente. A partir do momento que a igreja olha para o pastor e fala: a função do pastor é visitar, nós, igreja, não precisamos. Irmãos, misericórdia dessa igreja. Essa igreja perdeu o seu primeiro amor. Eu sempre digo: mas então o pastor não visita? A função do pastor não é visitar? Não. Onde é que está na Bíblia que o pastor tem que visitar? O pastor visita também, mas porque ele é um crente. Agora, a função da visitação é só do pastor ou deveria ser de todos os irmãos? Aconselhai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, chorai uns com os outros, a menos que uns com outros aí seja apelido para pastor. Toda vez que você vê a expressão um ao outro, você troque por pastor. Mas não, você sabe que não é isso. Uns aos outros é a igreja. Quando a gente terceiriza isso para o pastor, a gente deixa de praticar isso que eu estou tentando explicar na minha relação com o Hélio aqui. Aí eu vou lá no Hélio, descubro o problema dele, digo: Hélio, você está tomando os remédios? Estou. Que hora que você toma o remédio, Hélio? Você está tomando direitinho? Às vezes eu esqueço. Que hora que é? Eu tomo de manhã e de noite. Mas que hora, Hélio? De manhã é mais ou menos às 6h30, a hora que eu acordo, e à noite, tipo umas 10h30, 15 para as 11 antes de eu dormir. Eu pego meu celular na hora, que não está aqui comigo, está com a minha filha, eu pego meu celular na hora e boto na agenda do meu celular: Hélio Remédio, 6h30, 10h45. E boto o despertador, boto um lembrete 15 minutos antes. A gente não consegue fazer isso no celular da gente?
Aí, a hora que tocar, eu mando uma mensagem pro Hélio. Ou ligo para ele, aí Hélio, tudo beleza? Eu invento outra história, mas eu pergunto o remédio. E aí, quando é que você vai voltar no médico? Quando for o dia dele voltar no médico, eu dou um jeito no meu trabalho. Eu falo, olha, é um irmão meu, que ele não tem condição, eu estou precisando, ainda que eu tenha que depois ficar devendo horas no trabalho, mas é como se fosse eu. Você não está entendendo, patrão? Eu preciso ir no médico. Na verdade não sou eu, é o Hélio, mas ele é o meu irmão. E amar é eu me colocar no lugar dele, porque eu sei que se eu deixar ele, talvez ele não vá. Talvez ele não tome o remédio. Talvez ele se feche em si mesmo, pedindo ao Senhor Jesus para voltar, ou para levá-lo embora. E ele vai se fechando, até o ponto que ele não existirá mais. O que é amar, se não se colocar no lugar do outro, fazer a minha agenda, até que ele tenha condições de viver por si só, até que ele esteja saudável. É ir lá, você está orando, Hélio, você está lendo a Bíblia? Ah, eu estou, mas você desconfia, vai lá ler a Bíblia com ele. Vamos ler a Bíblia junto aqui. Agora vamos sair para dar uma volta, vamos dar uma volta, não estou com vontade, não, vamos lá, depois eu vou pagar uma pizza, um pastel, um sorvete, qualquer coisa, você vai com ele, caminha com ele, se alimente com ele, alguma coisa saudável. Eu falei do pastel, mas isso não veio do Espírito Santo, isso veio da minha carne, tá? Come alguma coisa saudável com o Hélio. Você acompanha o Hélio. Está chegando a hora do remédio. Puxa, mas você está me tratando como se fosse... Não precisa, não, eu vou lembrar. Isso é amor. O Hélio nunca vai se esquecer de você. Isso é amor. É mais do que você dizer, ô Hélio, estou sabendo que você está aí passando um problema, ó, se precisar de alguma coisa, tá? O Hélio vai te ligar pedindo para alguma coisa? Jamais ele vai te ligar. Primeiro que ele não vai querer te incomodar. Segundo que ele sabe que cada um tem os seus problemas. Terceiro, que não é função dele fazer isso. É função de quem é desafiado a amar, sair e se importar. E isso faltava em Éfeso. Por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 16, para que mediante o seu Espírito Santo, no íntimo de cada um de vocês, vocês sejam fortalecidos com poder. Não somos nós que nos tornamos capazes de agirmos uns com os outros como deveríamos. A gente tem que pedir isso para o Espírito Santo. Talvez você diga assim, mas eu estou muito longe de ser alguém assim. Eu não sei se hoje eu teria condições de me colocar na vida de alguém, ir na casa da pessoa, levar ela no médico, amá-la dessa forma, me esquecer de mim para poder cuidar do outro. Eu não sei se eu conseguiria. Escute, você nunca vai conseguir, isso é impossível para você, nem ninguém consegue fazer isso, isso não é humano, ninguém aqui quer ficar cuidando dos outros, ninguém, se nem os filhos, a quem os pais cuidam a vida inteira, não se diz por aí que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai? É uma coisa, irmãos, sobrenatural o cuidado entre seres humanos, especialmente entre aqueles que nem parentes nossos são. Por isso que é mediante a força do Espírito que nós somos capazes a cuidarmos uns dos outros. O ponto lá em Éfeso, era de que, embora Deus seja o mesmo sempre, eles não estavam sendo sempre os mesmos. E o que mudaria isso na vida deles seria a oração. Por isso Paulo está dando exemplo, está dizendo, eu me coloco de joelhos diante do Pai e peço a Ele que fortaleça vocês no espírito de vocês, no íntimo de vocês, para que aquela deficiência que não está aqui no texto, mas no contexto a gente sabe qual é, possa ser transformada e vocês voltem a amar. No 17 ele diz, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, porque Cristo amava, estando vocês enraizados e alicerçados em quê? Em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender, com todo mundo, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer de novo, olha o assunto aqui, o amor de Cristo, e se Cristo estiver no coração de vocês, vocês vão amar, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa daqui é a terceira redundância do livro. Sabe o mais maior de grande que eu expliquei ontem à noite? Aqui é a terceira vez que Paulo faz isso. Como é que nós somos capazes de ficarmos cheios de toda a plenitude de Deus? Para pensar 2 minutos sobre isso. Ou melhor, 5 segundos, pensa aí. Como é que quando você vai ficar cheio da plenitude de Deus? Pensa, a plenitude de Deus.
você vai ficar cheio da plenitude de Deus. Quando? Irmão, eu acho que nunca a gente vai ficar cheio da plenitude de Deus. Mas qual é o ponto de Paulo aqui? A gente vê isso pelo contexto, é o amor. O amor é uma qualidade, é um atributo que reflete a plenitude de Deus. Como diz 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Quando a gente ama, a gente manifesta uma das, ou talvez a principal característica, atributo, qualidade do nosso Deus. Por isso, embora não possamos ser literalmente cheios de toda a plenitude dele, nós possamos expressar quando amamos uns aos outros, algo que só em Deus se pode ver, e isso se verá em você. O amor é o que nos torna mais parecidos com Deus. E o orgulho é o que nos torna mais parecidos com o diabo. E aí ele conclui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, porque é só ele para fazer isso no nosso coração. Mas eu creio, ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja que mais uma vez ele foca, é pelo poder de Deus que essa transformação ocorrerá. Não é por uma decisão pessoal, não é porque hoje você vai dizer, a partir de hoje eu vou amar meus irmãos, a partir de hoje eu vou procurar olhar para o lado e ver quem está triste. Não, a primeira coisa que você vai fazer não é olhar para o lado, a primeira coisa que você vai fazer é me pôr de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, pedir a Ele que conceda a mim, que eu seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito no meu íntimo, para que Cristo habite ricamente no meu coração, e então eu esteja enraizado e alicerçado em amor, e assim com todos os santos, eu possa conhecer qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor, e possa amar. Mas antes de amar, eu preciso me voltar para o Senhor. Eu preciso me fortalecer do Senhor. Por isso ele no final do 20 diz, muito mais, infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu vou encerrar por aqui, porque na verdade, o tema de Paulo continua no capítulo 4, mas eu vou parar por aqui e logo após o intervalo nós voltamos no capítulo 4, continuando esse mesmo estudo, entendendo o que mais Paulo queria que estivesse no coração deles. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo amor que o Senhor tem por nós e nos ensina a ter pelo Senhor, e nos anima e nos fortalece, nos capacita a termos uns pelos outros também. Transforma-nos, fortaleça-nos pela força do seu poder. Nós somos incapazes, por isso pedimos ao Teu Espírito, ajuda-nos, Espírito de Deus, a fim de que em nós se veja aquilo que se vê em Ti. Em nome de Cristo. Amém.